CH, tamo ao Fala aí, vivo mano. aqui. Como é que você tá? Tudo bem, tudo na paz. CH, Carlos Henrique, correto? Carlos Henrique, CH de Carlos Henrique. Mas sou mais conhecido por CH, enfim. Pode Por me quê? conhecer assim. Por que CH? Esse nome veio em 2010, uma amiga minha que trabalhava comigo, promovendo programas de inovação aí pelo Brasil, principalmente Startup Weekends, né, que muita gente já conhece, Techstars, americana, enfim, pelo Brasil afora, um dos grandes players. E aí ela começou a me chamar de CH para facilitar, porque, enfim, Carlos gente Henrique chamava é de melhor. Carlos, gente chamava de Henrique, gente chamava de Carlos Henrique. Virou CH e o CH foi ouvindo, foi falando, e ficou. Então todo mundo passou a me conhecer na questão de inovação pro CH. Não tem gente com nome composto que não tem apelido, Não, né? Você sabe meu Carlos nome? Henrique. Só Tais. Você achava O que era nome Tais? não, achei que era Tais, é. Você achava que o nome real era Ou Tais? então Tais de apelido. É, apelido. Tais Mania. Adivinha, o que você acha que pode ser? Não chuto, nem chuto. É José Tomás. José Tomás, mas tem a ver. Aí, Não, Tais. você me contou isso, cara. É. Tempos atrás que a gente se viu, você me contou isso, Então. lá no tênis. Não, mas é engraçado. Mas, cara, Foi. muito obrigado, tá, pela presença aqui hoje. Claro que é isso, prazer, cara. Você chegou a virar uma figura, assim, no ecossistema de startups cariocas, né? Eu acho que você faz parte de vários núcleos, vários aceleradores e programas. Eu conheci você, né, com a Fusion, com o Marcelo, mas agora fazendo parte da aceleração da Secretaria do Também, Turismo, também do Univator. A gente também se esbarrou lá, foi um prazer também estar Sim. contigo. E, cara, muito legal, cara. Como que você enxerga o teu papel hoje em termos de fomentar essa cena de empreendedores cariocas? Legal. Vale a pena dar um passinho atrás só para contar um pouco do seguinte. A minha história, ela se mistura ao empreendedorismo desde sempre. Só que, obviamente, no início eu não tinha consciência disso. Estava com 16, 17, 18 anos. E já... Você é da onde? Nasceu onde? Niterói. Eu sou Niterói. nascido em Niterói, sou aqui Perfeito. do Rio. Vivi a maior parte da minha vida no Rio. Obviamente, nem sempre no Rio. Fora do Rio e fora do Brasil também, mas muito aqui. E a maior parte da minha vida aqui no Rio a partir de Niterói, baseado em Niterói, né? Então, enfim, eu comecei já empreendendo muito novo. E a minha história começou assim, eu tive uma empresa pequena, uma empresa inicialmente familiar com meu pai, tivemos mais de 50 funcionários e atendíamos diversos clientes grandes, privados e públicos. Era uma coisa que hoje em dia nem se fala mais, estamos falando de microfilmagem, cara. Microfilmagem? Microfilmagem, microfilmagem? Kodak, aqueles filmezinhos de mim. Tá. Então, enfim, a gente reduzia arquivos enormes de imagens, documentos, etc. e melhorava o processo de gestão desses documentos a partir do trabalho que a gente fazia. Então, a gente atendeu vários clientes públicos e privados. Um dos privados, só para também reaver a memória, era a Merbla, o Grupo Merbla, várias empresas do Grupo Merbla. Enfim, dali eu fui parar na KPMG, uma das atuais Big Four, na minha época ainda eram Big Six, KPMG, Ernst Young, Deloitte, né, Price, enfim, trabalhei na KPMG durante muito tempo. E de lá, mercado financeiro, mercado segurador, e sempre que quando eu estava fora de papéis executivos nessas empresas, eu estava empreendendo com alguma coisa, às vezes com papel de consultoria. Foi na área de turismo também, mais 10 anos, um turismo voltado para a melhor idade, termo na expressão do turismo, né? Terceira idade, daí é a minha história mais próxima do turismo. Foram 10 anos de jornada. Tô rindo porque você acabou de sacanear um amigo que te chamou de senhor. Então Exatamente. agora, olha o karma voltando aí. Eu tô mostrando para ele que ele tem razão de me chamar de senhor, mas enfim, não quero ficar com essa pecha. Então, tive essa vivência com o turismo também, e ao longo da jornada de inovação, 2010 para 2015, eu tive startups na área de educação, tive startups na área de finanças, algumas razoavelmente bem-sucedidas, outras descontinuadas. E eu me vi e fui visto ao longo dessa jornada muito. Eu participei do núcleo de autovalorização da Estácio, da Nave, que a Lindália Reis aqui do Rio tocou durante 4 anos, ali meado de 2014 até meado de 2016, dentro da Estácio, naquele prédio da Avenida Venezuela, ali onde fica o EAD da Estácio, aqui no Rio, de frente para o INT. E ali durou 4 anos, foram 2 anos, 4 ciclos, super premiada, um programa de pré-aceleração que durava 5 meses. Ali eu comecei a ter mais contato com o universo da inovação de startups, ecossistema de inovação em startups. Tendo uma startup rodando ali de um amigo meu que foi egresso da Estácio e me convidou para ser sócio dele no projeto que ele estava tocando, que estava na área de fintechs. E aí, enfim, conheci uma porção de gente da ecossistema de inovação que me conheceram também, a gente virou grandes amigos. Dali a gente fez nascer a Carioca Startups em 2015, uma comunidade de startup daqui da capital. Eu confesso que eu não sabia que você fundou.
Não, várias pessoas fundaram. A gente não chama de fundador, na verdade são um grupo de pessoas que sim, estavam... eu não sabia que você estava ali no início, quer dizer. Os mais experientes eram o Bernardo Deluna, a própria Lindália Reis, Thiago Peixoto, o Grossi, que muitas das pessoas também conhecem aqui no Rio, Guga Alves, Gustavo Mota, da Ido Logos. Essa galera, tinha uma penca de gente. Então, enfim, eu, Ricardo Mota com 2 T's também, que hoje toca de Bird. Ou seja, uma galera que estava naquele embrião ali, Ian Romano, filha da Artemis Romano, que é essa amiga minha de Niterói que me ajudou a tocar esse startup, que botou o apelido de CH. Ele estava lá no ciclo comigo também em 2015, tocando o projeto dele. E aí, enfim, Bernardo Deluna era sócio também dele no projeto. Foi um manancial de gente reunida dentro da nave, que foi ali meio que um núcleo, um epicentro de resgate da inovação aqui carioca, que já tinha residido no passado lá na 21222, as principais aceleradoras do ecossistema brasileiro, entre outros, Papaya, várias outras que existiam à época, que foram descontinuadas ao longo tempo. A 21222, para quem não conhece, era capitaneada pelo Marcelo Salles, pelo Rafael Duton, que hoje é Movile. Marcelo Salles, que, VeriSign e outras diversas empresas e negócios ligados à pesquisa e ciência na área de inteligência artificial, ele é um cara que já trabalha com isso há muito tempo. Então, enfim, essa galera estava lá no nascedouro do ecossistema brasileiro de startups, aqui pelo Rio, assim como tinham em Minas e tinham em São Paulo e alguns outros ativos, né? Algumas outras pessoas e atores do Brasil, mas principalmente região Sudeste, Rio, São Paulo e Minas. É a base do ecossistema nacional de startups e que também é o alicerce que fez fundar a BS Startups. André Diamant, aquela galera toda lá. Então, enfim, eu estava vivendo esse momento naquela época. E aí, como muitos me viam por conta do meu expertise, né, minha capacidade profissional já instaurada durante o processo, e a minha vertente, que tem muito a ver com estratégia, finanças, negócios, alta administração, etc. Eu já estava ali estudando pra caramba muito conteúdo, que eu estava imergindo nisso, né, profundamente. Aí me viram, me colocaram muito nesse papel. Cara, você tem tudo para se tornar um investidor ou caminhar nessa jornada de investimento em startups ao longo do tempo. E acabou acontecendo. Daí vem a Fusion nessa história mais recente, que é a nossa Venture Partner, que atua no campo de Venture Builder, nasceu enquanto uma Venture Builder. Então ela tem serviços voltados para a indústria de Venture Capital, para crescimento, né, exponencial, crescimento um tanto mais agudado, né, das jornadas de startups, que estão precisando de apoio diverso nessa jornada. Muito que a gente contribui no campo da estratégia, no campo da visão de inovação, no campo da inserção delas nesse contexto e nos apoios e suporte buscando impulsionamento. Perfeito. Né? Eu acho que nesse ecossistema tem, às vezes tem vários perfis, né? Mas sim, eu acho que tem uma galera que está nesse ecossistema muito porque sabe que os retornos são exponenciais, gostam desse ambiente de risco, de alto retornos. Tem um outro público que eu acho que é muito em cima da disrupção, da inovação, de desenvolver soluções que vão atacar os problemas atuais da sociedade. Você está nesse ecossistema mais por retornos financeiros, mais por promover a inovação e a disrupção, ou talvez uma combinação dos dois, ou algum outro motivo que eu não estou identificando? Para mim tem um misto de give back demais, e por isso que Niterói é a parte presente, principal, de alguma forma relevante nessa minha fase da história, porque, enfim, tudo que eu aprendi até, eu estou com meus 56 anos, né? Tudo que eu aprendi até aqui se acumulou. E a minha origem de pegada... 56 anos. Aí 56 anos puxando o cabelo branco pra trás da orelha. E aí o que acontece? Cara, o meu legado que eu aprendi na infância com meus pais, na minha formação, com os amigos que eu construí ao longo do tempo. Pô, você sabe que a gente conhece gente pra caramba, que a gente cultiva isso, né? A gente cria, cultiva, constrói, enfim, mantém. Tá muito ligado a, cara, a gente tem que lidar com as pessoas e as pessoas são as pessoas, a gente tem que aprender a lidar com gente. Lidar com gente é uma grande arte, também um grande aprendizado e é o fundamento, no final das contas. A gente está aqui para isso, para viver a nossa vida em conjunto com as outras pessoas que nos cercam e que perpassam a nossa vida ao longo dela e que a gente tem que contribuir ou deixar alguma coisa, né? Aprender e entregar alguma coisa. Então essa troca é fundamental. Então sempre que teve isso muito ligado à minha vida desde criança. Aprendi com meu pai, aprendi com minha família, aprendi com o meu convívio na escola, enfim, tudo. E se tornou uma parte significativa do meu perfil. Aliás, muitas das pessoas que falam comigo e me encontram como um parceiro, como um amigo, como às vezes até um terapeuta, encontram por conta disso. Eu dificilmente me perguntam na área de investimento qual é a tese de investimento da Fusion.
Tive até um papo agora no Arca Hub recente, no Investment Founders, lá que o Thiago Azevedo tá rodando lá. E, cara, me perguntaram isso, eu falei, cara, eu vou falar de tese sem falar de tese, tá? Eu perguntei para os empreendedores, qual é a tua tese de empreendedorismo? Você consegue se perceber quanto o principal investidor do seu próprio negócio? Que você é. Então, enfim, você tem uma jornada que você está construindo, que também você tem uma tese em construção e que vai se conformando ao longo do tempo. Falar de tese de maneira objetiva, ela é muito relativa a quem está perseguindo essa jornada. Nós, enquanto Fusion, temos a nossa. Mas o que mais nos impacta é o quanto o que está vindo para a gente em termos de projeto e pessoas por trás tem em sua vertente de entrega uma vontade de realizar coisas relevantes para o mundo a partir do ponto de intervenção que eles estão começando a sua jornada, ou que eles estão inserindo na sua jornada. O quanto que eles estão querendo fazer desse projeto algo relevante mesmo para impactar o seu entorno e a sociedade por derivação, por desdobramento. Ou seja, óbvio que a gente precisa de resultados objetivos, precisa de construir ativos econômicos, vamos chamar assim, para poder promover o impacto social, ou impacto social ambiental, ou ambiental, né, que se quer promover. E ele vem por derivação, ele vem por desdobramento, né, ele vem por tombamento, vamos dizer assim. Quando você começa a fazer uma coisa relevante e boa, ela é meio que numa espiral, tipo pedrinha na água, que sempre... Pedrinha na água, ela cria um primeiro olo, se desdobra no segundo e vai assim. Ou seja, por você ou a partir de você, o impacto é promovido de alguma forma se o que você está fazendo tem relevo, tem importância e provoca esse movimento. Mas nem sempre você consegue medir o total do impacto, porque ele vem por muito além do que você percebe. Então é necessário medir o impacto que você consegue contornar. E desde o início você pensa em como fazer isso. Mas para chegar nele, você tem que pensar também nos resultados econômicos do ponto de vista de sustentação do teu negócio, sustentação para o crescimento do teu negócio para promover maior impacto, sustentação das pessoas que te cercam, né, para as pessoas que estão com você, da cadeia de valor toda que se construiu, relacional, intelectual ao entorno. E aí acaba que o econômico é a parte objetiva da coisa, que muitas das vezes o olhar prevalente se põe sobre ele, mas eu acho que a maioria das pessoas ao longo do tempo estão se vendo cada vez mais claramente, percebendo que é para muito além disso, entendeu? Então, o impacto socioambiental está sendo percebido e está sendo, de alguma forma, pouco a pouco internalizado para a prática real das pessoas no seu dia a dia. E aí isso volta para onde elas estão inseridas, né? Enfim, é muito o que eu penso sobre isso. Irado. Você faz parte da nossa história, né? E eu acho que toda essa história é muito aplicada, assim, eu acho que na trajetória de qualquer empreendedor, eu acho que as histórias se repetem muito. Sim. Né? Então, eu acho que é sempre legal trazer esses insights para poder... Eu aprendi muito escutando pessoas que passaram por outras pessoas. E é engraçado porque hoje em dia, cara, eu tô começando a me valorizar mais e valorizar a Magic mais dentro do diálogo com possíveis investidores e tudo mais. No começo, eu não me enxergava talvez como esse primeiro investidor. Eu me enxergava mais como uma criança que tinha uma ideia muito maluca e eu precisava convencer outras pessoas. É bom também ter. Também, total. Foi uma essência ali muito genuína, né? Mas em algum momento eu recebi muito não, né? De pessoas que não me levavam a sério. E eu tive que começar a me estruturar, entender como me posicionar com investidores e cara, engraçado, hoje em dia... mais profissional, né? Mas engraçado, cara, porque eu acho que teve um momento que eu era muito informal, aí eu fiquei muito formal. E isso foi bom, porque aí eu começo a falar a linguagem deles, os termos e tudo mais. Mas hoje em dia eu sinto que eu tô quebrando um pouco mais esse gelo em termos de entender que eles também têm interesse na gente. Também, todos nós aprendemos. E é uma troca, né? E a partir dessa valorização do seu lugar como empreendedor, parte para um diálogo mais saudável. Isso. Né? Isso acontece, você já viu isso acontecer, do tipo do startupeiro não entender o lugar dele no poder de barganha, assim, na mesa com o investidor, para ele se posicionar, porque até mesmo contigo, assim, eu era muito mais intimidado contigo. Quando eu estava conversando contigo, eu queria te impressionar, ainda quero te impressionar, mas eu sei que, cara, você também vê valor no nosso trabalho, eu me valorizo mais, ao ponto de te olhar como um amigo, um colega que eu vou aprender muito,
Mas me fala um pouco sobre isso dentro da tua trajetória, assim, como uma pessoa que vê muitos empreendedores nessa correria. Eu me posto assim, então quer dizer, por mais que as pessoas às vezes me vejam com esse cabelo branco aqui, 56 careca, o senhor, né? E aí ficam às vezes, num primeiro momento, reticentes, vamos chamar assim, ou cuidadosos, né? O que eu busco fazer logo de cara, e acho que você sentiu isso logo de cara, é quebrar isso. Você é muito bom de quebrar esse gelo. Então, enfim. Mas tem outros investidores que não. Que não é uma prática. Botar o perfil de cada um. Ali. É perfil de cada um. Não vou dizer que é necessariamente status, mas enfim, eu realizo que também tem. É muito perfil de cada um. Ou seja, ele tem diversos tipos de perfis em todos os papéis no mundo. Entendeu? Tem pessoas que são mais intimistas, tem pessoas que são mais abertas, tem pessoas que são mais expansivas e gostam de abrir a relação para uma busca de parceria, de amizade, de entender um ao outro melhor. E aí é uma arte também que se desenvolve, uma habilidade que se desenvolve ao longo do tempo. Tem pessoas que são mais cuidadosas, enfim, tem todo tipo de perfil. Lidar com esses diversos perfis é a arte, vamos dizer, da coisa, é a habilidade construída. Mas, enfim... Você faz uma leitura do perfil do startupeiro para entender como você vai se comportar com ele? Sim, mas é natural. Eu não fico construindo, tipo, algoritmos ou mentalidades. Assim. Óbvio que existem instrumentos. Mas eu faço isso muito mais naturalmente, que foi a minha história. Eu tenho isso em mim, naturalmente. Sim. Não, porque eu faço muito isso. Assim, às vezes, se eu sinto que o investidor está muito mais focado pro impacto, eu vou estar mais... Quando você entra no campo de negociação, e aí estamos falando de questões comerciais, existe um jogo de pôquer e um jogo de xadrez ali, instituído. Né? Existem cartas que não são reveladas, dado momento. Eventualmente, no outro momento, vem a ser, mas elas são guardadas. E aí é importante que elas sejam guardadas de lado a lado. Então, o que a gente faz enquanto Fusion muito é ajudar o investidor a fazer esse papel, o investidor mais novo, né? O investidor que está começando a querer investir em startup, está aprendendo a se relacionar com esse universo a partir da percepção dele. A fazer esse jogo é a mesma coisa com o empreendedor. Então, a gente está ali no meio fazendo um processo de interseção saudável e buscando equilíbrio também, assim como você perseguiu o seu, entre as partes. E, assim, tem um jogo de cartas ocultas, de poker, e tem um jogo de antecipação que você pode fazer, tipo, na visão do marketing over-delivering, ou seja, o que se pede, o que você atende e entrega mais, surpreende quem está te ouvindo, o teu interlocutor. Então, enfim, esse jogo de cartas do poker e o jogo de xadrez das peças de antecipação das jogadas é o jogo da negociação. Com quem você não conhece, ou com quem você está inteirando e está aprendendo a se relacionar. Então, no final das contas, é um jogo de relacionamento, que tem muito a ver com o comportamento humano, que tem muito a ver com o quanto você constrói de boas relações ao longo da tua vida. De todo lado, de toda pessoa. Perfeito, mas o relacionamento vai até um teto. Porque até uma página. Exato. De repente não avança mais. Exato. Tipo, mas se ele você não tiver o Unit of Economics ali bem estruturado... Ele não avança por momento, ele não avança por contexto, ele não avança por conta das partes envolvidas. Mas aí que vai. Aí qual é a importância do empreendedor também falar a língua do investidor? Entender os pontos que ele está procurando para poder, de fato, transparecer uma certa credibilidade e confiança que aquele recurso vai ter um retorno. Isso que eu estou falando, ou seja, na ótica do investidor, ele em tese, está observando fundamentos econômicos em um grau de relevância. Então, fundamentos econômicos são necessários estar presentes, evidências econômicas. Não importando o estágio onde você está. No estágio que você está, você tem que ter evidências econômicas para poder sustentar a tua argumentação, as tuas premissas, a tua fala de aprendizado, de conquistas, de realizações e de acreditações conquistadas até aquele momento. Entendeu? Então, é importante que as evidências econômicas estejam presentes. Só elas são suficientes para poder revelar tudo? Não. Que os números são invariavelmente consequência de ações, processos, contratos, negociações. Se fosse por número, a Magic nunca teria captado, porque a gente tem uma ideia, mas exatamente. por muito tempo não girou resultado. O comportamento dos empreendedores, dos colaboradores, da equipe que está por trás de negócios. Os processos que facilitam ou favorecem ou viabilizam melhores caminhos de negociação. Sim. Melhores conversões. Sim. Então, enfim, para não ficar falando de um ou outro, todo esse processo ele é olhado como fonte de aprendizado, fonte de aprimoramento e fonte de evolução nas conquistas e no crescimento do negócio. Então, todo e qualquer investidor, se ele está olhando para uma startup é um investimento alternativo de alto risco e de alta
enfim, tem atratividade pra caramba, mas é de alto risco. E boa parte dos investidores, em sua maioria, estão também tecendo uma jornada, assim como o empreendedor está tecendo a sua jornada de empreendedorismo, eles estão tecendo a sua jornada, muitas das vezes, em primeira monta, de investimento em startups. Então, quer dizer, tanto o investidor tem que construir um aprendizado e muitas das vezes se colocar, se é que ele já não tem uma experiência, no papel do empreendedor e tentar entender essa jornada pela ótica do empreendedor, pela perspectiva do empreendedor, quanto o empreendedor em relação ao investidor, já que é essa interação que está acontecendo. Do mesmo jeito que quando você está vendendo para um cliente, enquanto seu cliente, você também tem que entender a jornada de quem está lá do outro lado, né? Representando a empresa com a qual você está se relacionando, seja ela qual for. E, enfim, tem contextos diferentes de uma Big Corp para uma rede de empresas médias, de uma pequena empresa, além das pessoas que estão por trás representando essas empresas. Então, quer dizer, são sempre 3 camadas, né? São pessoas, São né? sempre 3 Afinal, camadas. Cara, eu lembro muito, foi muito engraçado, né? Nessa jornada, eu te falei, né? Numa época que eu tava muito tentando, até botando camisa polo, assim, tipo, né? Eu não... Tentando personificar o que achava que você tinha que personificar. Exato, e até não é legal isso. Não é legal, não é legal, mas também foi muito necessário pra mim, porque eu sou muito nas nuvens, sabe? Eu preciso botar pé no chão. É o meio termo, é o meu equilíbrio. E hoje eu Ouvimos o Oriente. Eu tô tentando achar esse meio termo. Vamos aprender com o Oriente. Mas foi muito engraçado, cara, porque eu lembro que a gente começou uma negociação com a Bossa Nova, que foi o primeiro fundo de investimento que investiu na Magic. E, cara, quando eu comecei a conversar com os analistas, assim, eu fiz de tudo pra me policiar, pra falar as coisas certas, usar os termos certos. Aí eu esbarrei com eles no Bossa Summit, no Startup Summit da vida, sei lá. Aí, cara, enfim, encontrei com eles durante o dia, aquele coisa, networking, né, tudo direitinho. Mano, ligou o open bar, ligou o DJ, começou a tocar um funk. E todos os analistas da Bossa Nova rebolando até o chão. Tipo, mano, mó diversão, mó bagunça, assim, tipo, boa, sabe? E eu vi aqueles seres humanos e eu, tipo, caramba, comecei a dançar com eles, assim, felizão, porque eu acho que na época a gente não tinha captado, mas meio que já tinha fechado com eles, alguma coisa assim. Já tinha assinado um term sheet. Então eu tava bem no início, assim, sabe? E, cara, desmistificou tanta coisa pra mim, cara. Foi, assim, um momento tão lindo, tão caralho. Sabe a nossa conversa que hoje em dia a gente... Quer dizer, todo mundo de alguma forma expressa, quem tá atento a isso. Que a gente não pode perder a autenticidade nem a genuinidade. Sim. Então você não pode, ninguém pode. Sim. E no final das contas, ainda que, dependendo de onde está, existe um contexto ali que nos coloca num âmbito de enquadramento, vamos dizer assim, de adaptação. Vamos usar o termo da adaptação, que é melhor até. E ele fala muito com o que você falou e com o que a gente está conversando aqui. A gente é a gente. Aí, de repente, você está num ambiente que não é tanto como a gente, é um pouco diferente. Aí você, às vezes, vê que ali você está meio peixe fora d'água. Ao longo da relação você tenta mudar isso um pouco e eventualmente ser extrema, como você viveu. Agora eu vou ficar igual os caras. E no final das contas você se percebe e percebe os outros. Ninguém quer isso. E aí você encontra o caminho do meio. Assim, como é que eu me adapto aonde eu estou, ao que eu estou fazendo, ao ambiente onde eu estou inserido? Porque a gente tem que fazer isso. É um respeito, né, é um exercício de empatia, mas também é um aprendizado de alteridade. Ou seja, quem tem a propriedade de fala é aquele ambiente onde a gente está inserido. Quem tem o domínio do contexto é quem está no contexto, onde a gente veio a participar. Sim. Então é tipo, coloca suas sandalinhas da humildade e participa disso com aprendizado. Total. E com verdade. Mas a verdade não pode deixar de existir, ou seja, você não pode deixar de você autêntico, genuíno, como você é, dentro de um contexto que eventualmente você está vestido de outra forma, ou você está parado de outra forma, ou você está posicionado de uma outra forma. Cara, eu confesso que isso é uma questão... Isso é um aprendizado. Muito pessoal meu, de um processo meu como empreendedor, porque... Cara, eu me considero artista antes de ser empreendedor, assim, na essência... A vida é uma arte. Exato, mas até mesmo na forma que eu ataco, assim, a concepção da Magic e as soluções que a gente desenvolve, né? E a ligação com o entretenimento, com a música e tudo mais. Eu também me considero um surfista, eu levo o surf muito a sério, assim, em termos de a minha conexão com o mar, em termos de o bem que ele me faz. Eu lembro que tinha uma época que
eu escutei meu pai com aquela coisa de surf, coisa de vagabundo, e aí eu parei de surfar pra focar na Magic e, cara, isso me fazia muito mal. Mesma coisa com a arte. E eu fui entendendo que, cara, são partes da minha essência que eu não posso esconder. Tipo, eu sou artista, eu gosto de tocar música, eu gosto de fazer conteúdos audiovisuais, eu gosto de surfar, eu gosto de surfar onda grande. E, cara, tem sido um processo muito difícil pra mim de me aceitar como empreendedor social, como surfista, como artista, e entender que, cara, essa verdade pode sim ser um diferencial, pode sim ser uma forma de me destacar dentro do mercado. Ela é o diferencial. Ela é o diferencial. Quem trabalha com impacto social e hoje olha isso no espectro do que isso representa em termos de negócio, em termos de mudanças sociais, comportamentais, em termos de intervenções, onde os contextos são aplicados, nos contextos e localidades, territórios onde são aplicadas essas intervenções, entende que isso é uma teia que se une. Então, enfim, tudo de alguma forma está conectado. Às vezes a gente não consegue fazer essas conexões internamente conosco, com nós próprios, né? Com cada um de nós. E fazer com que isso também é uma arte, ou seja, você conseguir perceber o que você faz, sendo o que você é, enquanto uma pessoa que quer ser um change maker, por exemplo, que quer provocar uma mudança no teu contexto, no que você alcança no teu entorno, e fazer com que isso de alguma forma sirva também, não só para você, para a tua jornada, mas também de um exemplo, de uma referência de um movimento que pode dar muito certo e que pode ser exemplo para outros também o fazer, é o que teoricamente está mudando a sociedade. Sim. E que está mudando a nossa visão em relação ao ambiente, ao planeta. Sim. Que está fazendo a gente aumentar em níveis de consciência. Perfeito. Do que a gente está vivendo ao nosso redor, ou que a gente está percebendo ao nosso redor acontecer. Total. Então, enfim, inclusive, a gente tem que fazer essas ligações. Sim. A gente mesmo tem que procurar. Às vezes a gente não encontra, mas deixa lá que você sabe que você vai conseguir conectar em algum momento. Total. Não precisa ficar desconfortável. Não, total. E o desconforto também é bom porque ele faz a gente ficar inquieto na procura dessa conexão. Eu confesso que eu acho que com o crescimento de inteligência artificial e de várias ferramentas tecnológicas, tudo está vindo à tona. Cada vez mais a nossa veia artística e criativa vai ter mais destaque numa vantagem competitiva no mercado. O Harari, que para mim é um gênio, ele escreveu um livro 21 lições do século XXI, que destaca... É muito interessante, né? Porque ele escreveu Sapiens, que contextualiza a humanidade. Eu li os 4. Sapiens, Homo Deus. E o Homo Deus, eu confesso que eu não li Homo Deus nem Sapiens, né? Sapiens eu achei bem denso, mas eu vi vários vídeos. São 3 bíblias assim. Mas eu vi vários vídeos, assim, coisas que falam sobre. E o Homo Deus projeta um futuro meio até pessimista, né? Em relação a IA e robóticas. Aí o século XXI, lições pro século XXI, volta para um pé no chão, né? De tipo, cara, estamos nesse contexto, tem esse futuro que é possível. Quais são as lições para a gente melhorar a nossa vida agora? E dentro desse livro ele fala que com o crescimento do IA, com o crescimento de robô, que provavelmente muitos empregos vão ficar inúteis e tipo seres humanos vão deixam de existir, deixam de existir por outros papéis. E com isso vai aumentar o conceito de renda básica universal para os seres humanos, para ter a tecnologia vai avançar ao ponto de comida, medicina ser muito acessível com essa renda básica. E para o ser humano ter um propósito, ele vai mais para caminhos artísticos. Ele tem uma tese que a gente vai mais por esses caminhos criativos, para ter mais propósito de vida e tudo mais. E eu fico pensando muito nesse lado, assim, tipo, eu acho que isso é um futuro um pouco distante da minha geração, talvez não, mas independente de qualquer coisa, o que eu falei e o que ele fala, tipo, eu acho muito pertinente. Na medida que as tecnologias ficam evoluindo, cara, pra gente desenvolver soluções e se diferenciar e desenvolver soluções que vão além da capacidade do IA, precisamos aquecer essa veia artística. Você concorda com isso? Totalmente. E está acontecendo movimentos nesse sentido de mudança. Por exemplo, você vê que o que a gente tinha... O humano, ele perde ao longo do tempo, muitas das vezes, o seu poder criativo, se não for continuamente alimentado de alguma forma. Por quê? Porque eu faço essa tradução. Pelas questões da segurança, pelas questões da capacidade de sustentar ao longo da vida, muitas das vezes os próprios pais estimulam, em proteção aos seus filhos, que eles questionem menos.
estou falando que é a maioria, mas isso acontece muito, que eles procurem caminhos mais sustentáveis de vida para poder ganhar sua grana e conseguir sustentar ao longo da vida. Os questionamentos reduzem, o poder criativo reduz, porque a curiosidade se mata ao longo do tempo. Você perde o teu poder de questionamento, você não tem dúvidas. Ou se você responde uma pergunta que uma criança te faz, para além do que ela te pergunta, você estimula as próximas perguntas. Então, no final das contas, você está estimulando a criatividade dela e a capacidade dela se desenvolver enquanto um ser humano, capaz de desenvolver o seu próprio saber, ou capaz de, na interação com o mundo e com as pessoas e com as coisas ao seu redor e outros seres, né, desenvolver o seu aprendizado e o seu poder de construção. Então, enfim, de alguma forma, isso está se colocando em xeque ao longo desses últimos anos. Harari é uma das pessoas que falam isso, mas são diversas outras. Do mesmo jeito que eu vi do Harari aqui no Brasil, tem as veias, né, de ensino e educação, que sempre trabalharam isso, Paulo Freire, Darcy Ribeiro. Essa galera toda sempre trabalhou num outro viés de entrega de ensino. E ela buscava esse tipo de construção, e isso muito foi aplicado em algumas escolas que caminharam por essas jornadas. E hoje você vê coisas, por exemplo, sendo resgatadas e trazidas também para a escola, que conversam com filosofia, que conversam com desenho, que conversam com pintura, que conversam com atividades outdoor, né, com atividades fora dos ambientes fechados, que faz com que as pessoas ampliem o seu poder de observação, de horizonte, do que está fora dela, né, e comecem a pensar em caminhos outros, talvez outras estratégias de construção de futuros. Então, se a gente está falando de futuros possíveis, a gente está ouvindo estratégias ancestrais como Krenak. Quando você falou de Harari, eu falei, cara, eu lembro de Mo Gaudat. Mo Gaudat, ele foi ex-CBO da Google X. É um egípcio que construiu a carreira no mundo da tecnologia e super robusto ao longo da jornada. Aí ele teve, se muito não me engano, foi um casal de filhos. E o filho mais velho dele, que se tornou, ao que eu conheci da história a partir dele, né, contada, uma espécie de Siddhartha, vamos dizer assim, na apropriação da vida dele. Ele virou um nômade, começou a passear pelo mundo, começou a viajar pelo mundo e se internalizar nos contextos onde ele vivia. E ao longo dessa jornada de curto espaço de tempo da vida dele, ele se tornou o principal guru do pai. A referência que o pai perdeu ao longo da vida do que seria alegria ou felicidade para ele, por conta do trabalho dele, que era apaixonado, enfim, e viveu a vida inteira em cima disso, mas enfim, ao longo do tempo foi perdendo isso. O resgate estava no filho. Então o filho virou a referência para ele no que se tratava de resgatar e reformar e reconstruir a alegria que ele tinha perdido, ou referência dessa natureza. E ele escreveu um livro que se chama Solve for Happy, porque ele é engenheiro. Então ele escreveu um livro Solve for Happy. Ele construiu toda uma narrativa, que é outra bíblia, bacana pra caramba, em que ele constrói uma narrativa baseada em argumentos de engenheiro, baseada em argumentos de raciocínio lógico, de lógica racional profunda, para explicar a felicidade sob a ótica dele. E ele construiu um movimento que, ao ponto de contato que eu tive com ele, já era conhecido como 1 Billion Happy. Se vocês procurarem isso na internet, vocês encontram lá. 1 Billion Happy é um movimento que busca levar, né, ao aprendizado dele, expressado nesse livro Solve for Happy, com a interação com o filho dele, que por sinal tem um ponto, um marco de inflexão grave na história. O filho dele morreu aos 22 anos, se muito eu não me engano, vítima de uma apendicite, uma crise de apêndice, em Singapura. Ou seja, ele foi atendido rápido nos melhores hospitais, pelas melhores capacidades de entrega da medicina em termos de econômico financeiro, vamos chamar assim, em Singapura, e mesmo assim morreu de apendicite, algo já superado e muito no mundo, uma forma para resolver. Ou seja, no cemitério, no velório, no enterro do filho dele, veio gente do mundo inteiro. E ele ficou surpreendido com o quanto o filho dele, na passagem da vida dele, nessa jornada meio que Siddhartha, de nômade, construiu de relações humanas ampliadas pelo mundo ao longo da curta vida dele. Foi mais um marco de inflexão que também fez com que ele caminhasse por essa jornada nova dele. Chama Mohammed Gaudat, Mo Gaudat. Se vocês procurarem por 1 Billion Happy na internet, vocês vão encontrar, e vocês encontram todas essas referências que eu fiz aqui e muito mais. Legal. Vale a pena muito legal ter contato com isso. Então, muito deixa legal aí também uma dica, porque acho que vale para todo mundo. Tem muito a ver com o que a gente está falando hoje.
Dicas que aqui. valem. Pô, irado. CH, a gente tá chegando aqui um pouco no final. Cara, papo super rico. Que bom. Fico feliz também. Muito obrigado, tá? Também, cara. Troca boa. Cara, e aqui é um modo meio express, né? Porque a gente vai ter que marcar um outro também com o Marcelo. Vocês têm uma dinâmica engraçada, inclusive. Vocês são um par engraçado. Eu quero fazer uma com vocês dois juntos. Mas muito obrigado, cara, por esse tempo. Eu que agradeço, cara. Foi uma parceria, cara. Uma troca rica pra caramba. Eu gosto de vocês pra caramba, você sabe disso, enfim. Você também sabe disso. E você sabe que comigo não tem essa. Independente de estar comigo na Fusion ou outra coisa, a gente tá sempre junto, e você tá comigo, tá com uma porrada de gente que a gente reúne ao longo das nossas relações, que são sempre muito bacanas de se ter por perto. Vamos que vamos. Você é uma delas. Você é a Daniel, essa galera toda que tá aqui ao redor. Inclusive a voz ali que me chamou de senhor. Valeu, galera. Obrigado demais. Parabéns. Um abraço pra todo mundo.